Meus queridos irmãos, eu com muita alegria me dirijo a vocês cumprimentando na paz do Senhor Jesus. E eu quero aproveitar o ensejo que todos estão colocados de pé para abrirem suas Bíblias. Vamos ler apenas versículo. No último capítulo da epístola do apóstolo Tiago, que é o capítulo 5, capítulo 5 da epístola do apóstolo Tiago, versículos 17 e 18. Glória a Deus. Todos que encontraram podem dizer amém? Nos diz assim a santa palavra do Senhor. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Esse texto que eu acabei de ler para os irmãos é um texto que vem me incomodando já há algum tempo, porque eu tenho ministrado em alguns lugares sobre esse tema, porque vemos uma similaridade muito grande com os dias atuais, mais ou menos, que estamos vivendo. E vemos que, voltando ao livro de Reis, onde aconteceu esse fato, no meio de uma crise espiritual sem precedentes na história do povo de Israel, e para que os irmãos possam entender um pouco, a situação onde ocorreu esse fato, esse evento, quando os filhos de Israel, sob a liderança de Moisés, chegaram até as fronteiras de Canaã, e Moisés foi proibido de entrar, porque ele desobedeceu a uma ordem que Deus havia dado, e que custou a ele a entrada em Canaã. Quando Deus disse para ele falar a rocha, ele tocou na rocha. E isso custou a entrada dele. E ele, como todos os israelitas, queria tanto entrar em Canaã, depois de um período que ele ficou 40 anos no Egito, como príncipe, onde se formou, vou usar o termo atual, se formou na melhor universidade da época, porque o Egito era o berço, foi o berço da gramática, foi o berço da arquitetura, foi o berço da medicina. Apesar que os fenícios, que é hoje os libaneses, detêm o título de os grandes inventores da navegação, mas foram os egípcios os primeiros a navegarem. E a história arqueológica prova isso, de que os egípcios, pelo fato de ter o rio Nilo ali, e que deságua ali no mar Mediterrâneo, eles construíram algumas das primeiras embarcações que se tem conhecimento, mas foram os fenícios, libaneses, que aperfeiçoaram isso. Mas foi lá nesse berço, considerado na época de Moisés, a maior potência que tinha no momento, como é os Estados Unidos hoje, militarmente e economicamente. O Egito era a maior potência da época. E Moisés foi criado nesse ambiente, neste lugar, sendo adotado pela filha de Faraó, e recebeu o título de ser filho da filha de Faraó,
ele teve todos os privilégios que os príncipes egípcios tinham. Mas os irmãos sabem da história, que aos 40 anos ele descobriu as suas origens, resolveu rejeitar, abdicar de continuar como príncipe até chegar a ser o faraó do Egito. Mesmo que o faraó Sete tinha o seu filho Ramsés como seu sucessor, mas Flávio Joséfo conta que a intenção do faraó Sete, que era o faraó da morte dos primogênitos, dos filhos de Israel ali, quando mandou lançar as crianças no rio Nilo, todos os filhos do sexo masculino teriam que ser jogados no rio. Ele tinha a intenção de colocar Moisés como o seu sucessor. Muito bem. E Moisés, descobrindo isso, passou então ao lado oposto do que ele era, do que ele estava. E teve que fugir. E ficou 40 anos lá no deserto de Midian. Casou com a filha de um sacerdote. Midian era um dos filhos que Abraão teve com a sua segunda esposa após a morte de Sara. Ele casou com Quetura ou Setura, em outras versões. E teve mais ou menos 5 filhos, e entre eles teve Midian. E Jetro era da linhagem de Abraão, de Midian. Depois dos 40 anos ali, cuidando de ovelhas, com 80 anos, Moisés recebe a visita do Senhor, que lhe incumbe de poder libertar os filhos de Israel. Os irmãos sabem disso. E após com 80 anos de idade, Moisés ficou 40 anos com os filhos de Israel no deserto. E com a idade de 120 anos, ele não pôde entrar em Canaã. Aí volta onde eu queria trazer para os irmãos. Ao ponto dele pedir tanto ao Senhor, insistir, que Deus chegou para ele e disse: olha, tu não entrarás. E não me fales mais sobre este negócio. É assunto encerrado. Quando Deus dá por encerrado, é encerrado. Não adianta pedir e discutir. E deu por encerrado e disse: olha, você vai ver com os teus olhos. Não sei se Deus transformou os olhos de Moisés como de águia, que consegue ver uma distância longínqua. Quando ele subiu no Monte Nebo, ele viu tudo, né? Mas ele não entrou. Josué liderou a conquista. E durante um período, o filho de Israel ficou sob liderança de juízes, ao ponto de pedir um rei, e os irmãos conhecem a história, no qual o primeiro foi Saul, oficialmente, né, determinado por Deus. E depois disso, quando Deus rejeitou Saul, veio Davi, conhece bem a história, e disse que Davi veio Salomão como substituto. E Salomão era filho de Davi com Betseba, aquela mulher que era a mulher de Urias, que Davi caiu com ela em pecado, em adultério, e o filho morreu. Mas diz a Bíblia que quando ela engravidou de novo, ela engravidou de Salomão, e diz a Bíblia, Deus o amou a criança, e foi ele escolhido para ser o substituto. E ao ser o seu substituto de Davi, os irmãos conhecem a história de Salomão, e perto do fim da vida dele, Deus então falou que o reino seria dividido. É aonde eu quero chegar. Com a morte de Salomão, Roboão ou Reoboão, em outras versões, filho de Salomão, foi o protagonista de uma divisão. Divisão essa que foi, por incrível que pareça, parece uma incoerência dentro
das prerrogativas que pertencem a Deus, né? Que diz que Deus, tem até canções que diz que Deus não é Deus de divisão, fato. Mas nesse caso, Deus estava nesse negócio. E Deus havia antes mesmo dito que daria 10 tribos para Jeroboão, filho de Nebate. E 2 tribos seria com a linhagem de Davi. Quando Reoboão tentou unificar novamente através da guerra, uma guerra civil, tá? Guerra civil, Deus disse: volte cada um para o seu lugar, porque esse negócio veio de mim. E foram. A tribo de Judá ficou com Benjamim ao seu lado, e a linhagem de Davi continuou. Né? Depois veio Roboão e assim por diante, até os demais reis de Israel. Mas as 10 tribos ficou com Jeroboão, que rapidamente se desviou, criou um altar em Betel, onde profanou o nome do Senhor, com medo que os israelitas fossem a Jerusalém para adorar a Deus no templo. Achava que esse povo ia voltar de novo a se unir com a casa de Davi. E então ele criou um altar pagão, e Deus mandou o profeta lá falar sobre aquele altar. E a ira de Deus caiu sobre a família de Jeroboão e seus descendentes. Quando chegou na época, passou os anos após reis que passaram, chegou até a Onri, que foi morto de uma forma traiçoeira por alguns dos seus que faziam parte ali do seu reinado, e o seu filho Acabe foi quem assumiu o trono. E diz a Bíblia que Acabe fez pior do que todos os outros reis que foram antes dele. E que se não fosse somente o dele ter levantado altares aos deuses pagãos, do quais Deus havia ordenado que os filhos de Israel não deveriam se encurvar e nem prestar culto, ele ainda vai e casa com uma princesa ímpia, uma mulher que era da terra da Fenícia. O seu pai, Etbaal, era rei sobre Sidom, e Sidom e Tiro eram cidades da área portuária lá da Fenícia do Líbano, hoje Líbano. E o nome dessa princesa se chamava Jezabel. Jezabel era uma mulher astuta, perspicaz, maligna e diabólica. Ela liderava o culto a Baal e a Será no seu país. Deuses esse que exigia sacrifícios de crianças, que exigiam orgias imorais em seus rituais, e ela liderava isso. E quando ela casou com Acabe em uma aliança política, ela não foi só para lá, para Samaria, ela levou 450 dos profetas que comiam na mesa do rei, e ainda tinha mais 400 profetas de Baal, era um total de 850. E esses profetas desse Deus pagão e maligno tinham a incumbência de fazer o trabalho, vou usar o termo evangelismo, ou melhor, não evangelismo, proselitismo seria a palavra mais adequada, de converter os filhos de Israel, de abandonarem ao Deus de seus pais, que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o mesmo que apareceu a Moisés dizendo: eu sou o Deus de teus pais,
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E eu, o Senhor, apareci a estes homens como Deus El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. O Deus único e invisível, que os povos da época e muitos hoje não entendem, porque ele não tem formato do humano, ele não tem carne, ele não tem osso, ele não tem matéria, ele é um Deus invisível, pois o próprio Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós não temos aqui uma imagem da pessoa de Deus, e ele tampouco é aquele velhinho de cabelos brancos, barbudo, branca, barba branca, sentado num trono com um chicote para poder castigar aqueles que obedecem. Não é nada disso. O Deus que foi apresentado por Abraão no altar em Betel, onde Abraão chegava, ele edificava um altar e invocava o nome do Senhor. Isaque fez a mesma coisa e Jacó semelhante. Onde chegavam, edificavam um altar e ali invocavam e adoravam um Deus invisível que ninguém vê, que ninguém pode ver com esses olhos e tampouco tocá-lo, mas que ele vive, ele existe, e que ele se faz presente aonde invoca o seu nome. Ele próprio disse na pessoa do Filho que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vai estar ali no meio. Como é que Deus está nesse ambiente, desse hotel, aqui nesta sala, que no momento em que cultua aqui se torna um santuário, é consagrado, e ele está espalhado em todo esse planeta Terra, que é imenso, onde centenas e milhares de cultos estão sendo realizados neste momento, não só nos Estados Unidos, como aqui vizinho ao Canadá, no México, no Brasil, na América Central, na América do Sul, na Europa, na Austrália, na Oceania, na Ásia, aonde existe grupos de pessoas que crêem nele, que o aceitaram como Senhor e Salvador, estão reunidos de alguma forma, em templos, em salas, em residências, em túneis, debaixo da terra, em lugares escondidos, em florestas, como na Amazônia, onde eu estive lá ministrando e morei por 5 anos fazendo missões dentro da selva, onde você acha que não existe ninguém, que acha que só existe animais, existe pessoas nesse momento que estão lá adorando. Deus está presente em cada local desse que eu acabei de mencionar. Como isso é possível, eu não sei te explicar. Uma coisa que somente a minha mente consegue compreender um pouquinho é que eu comparo Deus com o ar e o oxigênio que nós respiramos. O oxigênio não está somente focado aqui nesta sala e nesta cidade. O oxigênio abrange o planeta inteiro, e é por isso que o ser animal, vegetal, respira, porque tem oxigênio. Ele está presente em toda parte do planeta. Assim é Deus, que está presente em todos os lugares desta terra e aonde invoca o seu nome. Diz a Bíblia que nem os céus dos céus conseguem preencher com a sua presença. O universo é imenso, existe mais de 300 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de estrelas, planetas maiores do que, muito maiores do que o nosso.
E Deus está presente em cada lugar desse, e Ele comanda, e Ele controla, e Ele administra cada ponto desse, que está espalhado no universo. Como explicar isso? Não existe argumento, nem explicação humana para isso. A única coisa que nós entendemos é de que Deus é Deus. Por isso que Ele é chamado de Deus, porque Ele é o único que tem esse título, porque Ele é o único Deus que existe. Os antepassados, ao entender a grandeza de Deus, viram nele que Ele era o único que tem este poder, e Ele apresentou-se a Moisés dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, ou Yahvé, que são 4 letras do alfabeto hebraico que os judeus não pronunciam, os judeus mesmo, principalmente os ortodoxos, né, não pronunciam o nome Yahvé, porque eles acreditam por ser pecadores humanos, e esse nome ele tem um simbolismo de santidade acima da compreensão humana, não pronunciam. Eles chamam Elohim, ou Adonai, Axé. Adonai não é Axé Bahia não, tá? É o nome de Deus no idioma original da Bíblia. Agora Yahvé, ou Jeová, ou Jeová, não se pronuncia. Até para escrever ou ler, eles lavam as mãos. Seria hoje como você usar o álcool gel para poder tocar nos pergaminhos, porque para eles aquilo é sagrado, sagradíssimo. Muitas das vezes a gente vai levando as coisas. Eu até peguei esse hábito. Quando eu vou para o meu escritório estudar, analisar, agora eu estou lavando, estou pondo álcool gel. Porque a gente pega em tanta coisa, e eu estou pegando nas escrituras. Entendeu, irmãos? É como um sinal de reverência. Elias sabia quem era este Deus. E surgiu num momento crítico em que a vida espiritual do povo estava em decadência, e moralmente mais ainda. Chega esta mulher, casa com o rei de Israel, para piorar mais ainda a situação. Porque ela trouxe consigo um contingente de falsos profetas para difundir a doutrina baalista, para poder fazer com que o nome do Senhor fosse varrido, banido da terra de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu aquele lugar para que o seu nome fosse invocado. Ela mandou perseguir todos os profetas do Senhor, ao ponto de exterminá-los quase todos. E tudo isso com a aprovação e com a carta branca dada por Acabe para ela, porque na verdade quem reinava e quem tomava as decisões era ela e não ele. Ele era apenas um fantoche, era apenas uma marionete na mão dela. Tal era o poder de influência daquela mulher. Elias chegou e se apresentou e disse: por causa de tudo isso que está acontecendo, faltará chuva na terra durante 3 anos e 6 meses, até que eu diga novamente. E Elias, e ele foi para o ribeiro, chamado ribeiro de Querite, e os corvos trazia para ele ali carne, né? Pão e carne. Eu nunca ouvi falar que corvos trouxessem comida para ser humano, porque eles comem. Você vai ali para o lado de Ohio, igual eu viajo muito, Ohio, Indiana, Missouri, tem muita plantação, e também na Pensilvânia, West Virginia, tem muita plantação, e eu já vi aqueles espantalhos. Lembra que a gente via na TV, em filme ou em desenho animado, espantalho, que é para espantar os corvos, porque eles comem tudo ali.
Já nesse caso da Bíblia é o contrário, eles trazem comida para o profeta. Porque Deus, quando cuida, Ele usa as aves dos céus, usa quem Ele quer para cuidar dos seus e não deixar faltar nada. O ribeiro secou e ele foi lá para a região, justamente a região de onde veio Jezabel, porque ali havia uma viúva com o seu único filho e que estava prestes a morrer, porque Deus, quando cuida, Deus não tem privilegiados. Aquela mulher era gentia, ela não era israelita, e Deus estava vendo o sofrimento dela e que ela ia morrer por falta de alimento e de água. E quando o profeta chegou, disse para ela: olha, faz o que tens aí. Ela disse: olha, eu só tenho aqui um pouquinho de farinha na botija e um pouco de azeite. Ele disse: vai, faz um bolo primeiro para mim. Olha que ousadia, para mim. Depois você vai e faz para você e seu filho, porque assim diz o Senhor, que a farinha da tua botija não vai se acabar, e nem o azeite também vai se acabar. Ela creu naquilo, e ali, enquanto Elias estava ali, não faltou farinha e nem faltou o azeite. A criança veio a falecer, veio a óbito. Elias foi lá e orou, e a criança ressuscitou. Chegou a hora de voltar para a terra, e Deus havia dito: agora é a hora de te apresentar. Acabe havia mandado soldados e um contingente de pessoas à busca de Elias. Elias era uma pessoa que não se encontrava em parte alguma, porque o Espírito do Senhor é onde eu costumo dizer, nas minhas mensagens, nos meus ensinos, é onde havia o teletransporte que os cientistas querem fazer. Na Suécia conseguiram transportar um objeto de um canto da sala para o outro lado. Eles conseguiram fazer, sumir ali e aparecer do outro lado. Agora, ser humano ainda não foi feita essa experiência. Talvez esteja fazendo em animais para ver se dá certo. Porque decompor, né, vamos dizer, desfazer o corpo, essa matéria, desaparecer de um canto para ir para outro, é coisa de ficção científica. Mas os cientistas estão trabalhando nisso. Mas Deus fez isso acontecer. E Ele faz. Elias desaparecia. Tá bom? Ele sumia, pastor. De repente o homem se apresentava dentro do palácio. Como é que aquele homem entrava? Sem ninguém ser visto e procurado ainda. Seria como dizer, procurado pela polícia, pelo serviço secreto do governo. E ele se apresentava. E ao mesmo tempo ele entregava a mensagem e desaparecia. Ninguém sabia. Quando ele foi se apresentar, ele encontrou Obadias. E Obadias disse: és tu, meu senhor Elias? Ele disse: sou eu. Vai, Elias disse para Obadias: vai, diz ao teu senhor, eis que aqui estou. Aí Obadias: em que pequei eu ao Senhor, para que me mandes a matar a minha, que Acabe venha me matar? Aí Elias disse: por que teme tanto? Você teme tanto em levar a minha mensagem, o meu recado para Acabe? Aí ele disse: porque me apartando eu de ti, o Espírito do Senhor te leva e não sei para onde. Olha aí. E chegando eu e dizendo: eis Elias, e ele não te vendo, me matará. Por acaso não te falaram o que foi que eu fiz quando Jezabel encabeçou uma campanha contra os profetas para exterminar tudo, e de como eu, numa cova, alimentei de 50 em 50, alimentei eles com pão e água? E agora tu vem e me diz assim: vai, eis aqui Elias, ele me matará. Aí Elias disse: pode ir, pode dizer para ele que eu vou estar aqui, eu não vou desaparecer. A prova de que Elias desaparecia. Você quer outra prova? Quer outra prova?
Quando Elias subiu aos céus, não foi em cavalo não, tá? Em carruagem não. O povo diz que Elias foi levado numa carruagem, não. Ele foi num redemoinho. A carruagem veio, mas ele não foi na carruagem não. O redemoinho levou. E aí, quando Eliseu voltou com a capa de Elias, tocou no rio e atravessou, os filhos dos profetas estavam lá com os olhos, a gente diz lá no Nordeste, arregalados. Estava assim arregalado, olhando, cadê Elias, cadê Elias? Eliseu disse, o Senhor o levou, o Senhor o levou. Aí os filhos do profeta disse, olha, manda 50 homens valentes que vá procurar Elias, porque pode ser que o Espírito do Senhor levou ele para algum lugar. Ele disse, não vai, porque eu vi na hora que o Senhor o levou. Ou seja, o Senhor levou para os céus e ele nunca mais voltará a essa terra como antes. E de fato, só veio aparecer na transfiguração de Jesus junto com Moisés. Tá? Foram os dois arrebatados, Enoque e Elias. Foram os únicos que a gente tem conhecimento de arrebatados. Levado aos céus, porque Filipe foi arrebatado depois que orou ali pelo etíope de Candace, que se converteu ali, e no rio batizou ele. E Filipe desapareceu e veio aparecer lá em Jope, ou seja, mais um teletransportador, foi para lá, de Jeová, amém? Transportou ele para lá, e isso é uma prova do que está prestes para acontecer com a igreja de Cristo. Você sabia que, segundo as promessas das Escrituras, crianças, jovens, povo de um modo geral, que está preparado, vão desaparecer. E tem mais, vai ter pais que não vão desaparecer, por causa, não sei, da sua vida com Deus, os seus filhos vão sumir mesmo, vão desaparecer. Na hora do arrebatamento da igreja, o corpo, essa matéria física vai ser transformada em um corpo imortal. Eu costumo dizer para todos, medite no que está para vir. Não medite no que está para ver agora, na vida atual. Pense no que está preparado para aqueles que hão de herdar a vida eterna. O corpo hoje, nesses dias agora que estamos vivendo, eles estão, como usaria a palavra, eles são alvos fáceis de doenças, de enfermidades, que pode e tem levado muita gente a óbito, principalmente depois da pandemia. Provou que o ser humano, ele é frágil e ele não tem o poder sobre o seu corpo, sobre a sua saúde e sobre a sua vida. Até grandes e poderosos temeram, ficaram com medo de morrer, porque sabe que a morte, ela está batendo nas portas a todo momento. O ser humano, ele foi feito sim para viver eternamente, mas por causa do pecado trouxe não só a morte física do corpo, mas a morte espiritual. Mas para nós que estamos dentro da palavra, que cremos neste livro, porque parece que muita gente até critica e usa de humor contra os que crêem nisso, porque eles não sabem o que nós sabemos. O nosso corpo irá se tornar em um corpo imortal. Você já pensou nisso, o que é o corpo imortal? É o que a ciência e os poderosos estão pagando somas enormes de dinheiro para terem o corpo rejuvenescido, para não morrer. Se vocês souberem o que é investido na área de cosméticos, na área de cirurgia plástica, que diga os botox da vida por aí, né? Entendeu? Fazem tanto botox para esticar, né? Agora é assim, que eu tenho observado aí, até parentada aí da minha aí, que parece que os lábios ficou assim, sei lá, não sei nem como imitar, ficou a coisa de tanto fazer aquela coisa, ficou uma coisa horrível, sabe? É um sorriso forçado, é uma coisa meio forçada, que puxou, fica aquela, sei lá o que é aquilo. Eu olho assim, meu Deus, o que é isso, né? Coisa parece que, ao invés de ficar bonito, ficou horrível, né? As pessoas não querem envelhecer, mas é um trajeto sem volta. Mas a Bíblia fala para aqueles que crêem, que haveremos
de nos revestir de um corpo imortal e eterno, que nunca mais irá envelhecer, nunca mais será suscetível à enfermidade, à doença nenhuma. O corpo que Cristo morreu e ressuscitou é o corpo que ele subiu aos céus, sem pecado, e qual ele está até hoje, na eternidade. Por isso que ele é chamado a primícia dos que dormem, porque ele foi o único, o primeiro até agora, que morreu, ressuscitou e continua vivo. Os demais ressuscitaram, mas voltaram a morrer novamente. Então Elias, ao ser arrebatado, ele recebeu um corpo imortal, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ele passou pelo processo que a gente chama na linguagem científica para a lava e a borboleta de metamorfose. Houve uma mudança no corpo e vai haver uma mudança em todos aqueles que forem arrebatados no dia da volta de Cristo, conforme está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos e seremos. Olha que coisa tremenda isso. Acredita os teólogos e os estudiosos na área escatológica que o corpo que haveremos de herdar na vida eterna é um corpo mais ou menos da idade de 21 a 25 anos, por toda a eternidade, sem cabelo branco. Eu tenho que pintar o meu, porque senão o meu fica todo branco, né? Minha esposa que pinta. Ela pinta meu cabelo, só não pinta as sobrancelhas, que denuncia, né? Tá branco, tá ficando. Tá vendo? Do lado aqui fica. Só os 2 primeiros dias fica pretinho. Depois ele vai mudando de cor de novo. Tem jeito. Haja tinta, né, Bastão? Então, não tem como se esconder. Entendeu? A pele mudou. Vai mudando. Mas já imaginou você ficar com a aparência de 21 ou 25 anos por 10 mil anos? Por 1 milhão de anos? Por uma eternidade? As pessoas não param para pensar nisso, pastor. Por quê? Porque nos dias atuais não se pregam mais sobre isto. Então, quando Elias entendeu isso, e ali ele estava e desafiou aqueles profetas de Baal, querendo trazer o povo de volta a reconciliar-se com Deus, quando aquele altar que vocês conhecem a história, tanto ele como os profetas de Baal fizeram, os profetas ficaram pedindo, clamando e nada aconteceu. E quando ele clamou e disse ao Senhor que ele fez tudo conforme o Senhor ordenou, Deus ouviu a voz do seu servo que era fiel e mandou fogo a olho nu diante dos olhos de toda aquela multidão que estava ao redor. E o fogo caiu sobre o altar. Eu estou resumindo. E ele ainda antes de orar, tinha pedido para trazer 3 talhas cheias de água para colocar no altar, para provar para o povo que aquilo ali não era coincidência, era a mão divina, era a mão de Deus, porque até a água pegou fogo. A água que escorreu do altar, usaram apenas 2 talhas, a terceira ficou numa época que estava faltando água. E a água fez ao redor, diz assim, um pequeno riacho, a palavra chama um canalzinho, ali, e fez que quando o fogo bateu no altar, consumiu o holocausto, ainda diz a expressão bíblica é corrigida, lambeu a água. Então aquilo aparentemente parecia não ser uma água, parecia ser ou gasolina ou álcool, alguma coisa do tipo. Porque pegou fogo, literalmente a água pegou fogo, e o povo, quando viu aquilo, gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E depois veio a chuva, e então Elias mandou matar os profetas de Baal, matou todos eles, e Jezabel então mandou uma mensagem para ele: faça os teus do jeito que você
quiser, se amanhã por essas horas não farei eu contigo o que fizesse com os profetas de Baal. Ameaçou ele de morte. É aonde nessa hora que muitos não entendem. Elias perdeu a fé, ficou com medo daquela mulher que fugiu para o deserto, e lá no deserto ele pediu para morrer. Ele não foi tirar a vida dele, como alguns dizem por aí. Não, ele pediu ao Senhor: basta-me, tira a minha vida, Senhor, leva-me, que eu não sou melhor do que os meus irmãos. Aí o Senhor, ele dormiu, o Senhor vai e manda o anjo: levanta e come. Tinha lá comida para ele, água e pão. Comeu, voltou a dormir. Novamente o anjo chamou: come e bebe, porque a jornada é muito grande para ti. Ele saiu de onde ele estava até o Monte Horebe, que era o monte de Deus, onde Moisés teve um encontro com o Senhor. E lá, quando ele estava ali no meio, houve um terremoto, houve um vento, houve um fogo, mas Deus não estava em nenhum desses. E ele na caverna ali, o Senhor perguntou com uma voz suave: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso ao Senhor, em que mataram os teus profetas à espada, só eu escapei, e agora procuram tirar a minha vida. Aí Deus disse: vai, volta, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú unge a rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meluá, ungirás profeta em teu lugar. Agora saiba de uma coisa: eu reservei 7.000 joelhos que não dobraram a Baal e nem o beijou. Então Deus sabe quem são os remanescentes, quem ainda ora, quem ainda busca, quem ainda serve a Deus, quem ainda confia nele. Temos hoje um número grande de cristãos no Brasil, em vários lugares, mas só Deus sabe quem são os verdadeiros adoradores que estão buscando a sua presença. E dali Elias saiu fortalecido, visto que não era só ele que estava ali, mas Deus sabia que havia 7.000, que 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, 7.000 que não se encurvaram. Então, que nós que estamos aqui nesta noite, possamos ser um desses 7.000 que estão aí espalhados, buscando a presença do Senhor, amém? Sujeito como qualquer um de nós, Elias era, mas a diferença é que ele estava em comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Quando você pensa que você está sozinho, numa luta, numa batalha, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela material, o que seja, saiba que você não está só. Deus está cuidando de você. Deus cuida no seu deitar, no seu levantar, até no sono durante a noite Deus está cuidando, porque Ele cuida daqueles que confiam nele. Amém? Guarde esta palavra no seu coração e creia que mesmo nos dias obscuros e difíceis que nós estamos vivendo, Deus está cuidando da sua igreja. E digo mais, isso vai ficar para uma outra mensagem, numa outra oportunidade. Os dias que estamos vivendo esse ano de 2023, eu não sou aqui profeta, nem tampouco eu sou do tipo que vou pregar perspectiva de prosperidade para o povo. Não, os dias que estamos vivendo são dias maus mesmo, e é hora de se aproximar de Deus o mais rápido possível. Este ano está programado 2 eclipses do sol, uma em abril e outra em outubro, e parece que coincide com o calendário judaico, igual às 4 luas de sangue que aconteceu em 2000 e eu não me lembro agora, acho que foi perto do nascimento do David, 2000 e pouco, 12 por aí, quando houve em 2 anos seguidos 4 luas, né, de eclipse lunar, uma em abril, outra em abril e outra também em outubro, que deram justamente nas festas da Páscoa
judaica e outra na festa dos tabernáculos dos judeus. No ano seguinte se repetiu a mesma coisa. No calendário hebraico se deu na Páscoa e outra na festa dos tabernáculos. E agora a eclipse do sol, que será total, vai dar em abril também, que é na época da Páscoa judaica, e outra em outubro, que é na época dos tabernáculos. Para os judeus, a eclipse lunar representa um mau presságio para os judeus. Eles entendem que algo vai vir contra eles. Mas quando existe um eclipse do sol, é um mau presságio para os gentios, ou seja, para o resto do mundo. Há uma guerra em andamento. Há uma economia em colapso no mundo inteiro. Há uma revolução em vários países. E que eu diga agora o nosso país, que está praticamente quebrado. Entendeu? O que vem por aí, pastor, é abundância, é prosperidade, é bonança, é tempos de paz. Se engana quem vende para você essa fantasia, porque isso não vai vir não. E eu não sou pregador sensacionalista não, eu falo o que estou vendo pela palavra com o que está acontecendo aí afora. É hora de nós observarmos o que está acontecendo e entendermos o que 24 de Mateus diz: quando vides estas coisas acontecer, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O objetivo da nova ordem mundial é implantar um governo único e centralizado, e uma economia centralizada e um poder bélico centralizado. Para isso, eles precisam destruir com a economia americana, principalmente, fazer com que o dólar deixe de ser a moeda principal de comercialização internacional, e parece que estão conseguindo isso aos poucos. Só Deus sabe o que está reservado para o mundo neste ano de 2023, mas uma coisa é certa: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A igreja, ela pertence a um dono, e esse dono é Jesus Cristo, que deu a sua vida por ela. Ele guardará, Ele estará com ela, Ele a protegerá e Ele pelejará por ela. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.